O Cântico da Caverna. O Cântico da Caverna. Abra sua Bíblia no Salmo de número 57. Salmo 57. Ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que ele fugiu de Saul para a caverna, para ser cantado com a melodia Não Destruas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, em ti me refugio. À sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre a terra, toda a terra. Meus inimigos me prepararam uma armadilha, estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Meu coração está firme em ti. Ó Deus, meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Desperte minha alma, despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Shows, concertos musicais, costumam ser realizados em arenas, estádios esportivos, ginásios, teatros, shoppings, parques, até em igrejas. Dificilmente a gente ouve falar de um show que foi feito em alguma caverna, não é mesmo? Compositores também costumam preferir lugares aprazíveis para escreverem suas composições. Cavernas, até onde vai o senso comum, não são os lugares preferidos dos artistas, a não ser os góticos, talvez. Gente metida a ser cantora, canta no chuveiro. A acústica melhora a voz da gente, a gente acha que é um soprano daqueles, coitado do Orlando. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha ido cantar na caverna para aprender a cantar. Mas Davi é diferente. Ele compôs, ele cantou e ele fez um concerto na caverna. Nas andanças que a gente tem feito pelos Salmos, mais uma vez a gente encontra Davi, o homem segundo o coração de Deus, fugindo de Saul. E dessa vez, igualzinho um animal perseguido e assustado, ele foi parar dentro de uma caverna. Como um gato acuado por um cão feroz, Davi se recolheu no cantinho da caverna. Olha o título do salmo: Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que ele fugiu de Saul para a caverna. E esse salmo é para ser cantado com a melodia Não Destruas. Nós temos no Salmo 57 outro salmo de lamento, um lamento individual, um lamento de Davi. E conforme a gente leu, em um evento triste da vida de Davi. Mas que momento foi esse que Davi precisou fugir de Saul e se esconder na caverna? Provavelmente, 1 Samuel 22, verso 1, quando Davi fugiu de Gate e se escondeu de Saul na caverna de Adulão. É uma possibilidade. Outra possibilidade é 1 Samuel 24, 3, quando Saul
entrou para aliviar o ventre na mesma caverna que Davi estava escondido do próprio Saul. Irmão do Salmo 57 é o Salmo 142. O Salmo 142, assim como o 57, foi escrito no contexto de uma dessas passagens bíblicas, ou quando Davi estava na caverna de Adulão, 1 Samuel 22, ou quando Davi estava naquela caverna em que Saul entrou para aliviar o ventre, 1 Samuel 24. De toda forma, nos dois contextos, Davi fugia da mesma fera, do mesmo leão, como ele mesmo descreve. Ele fugia de Saul, possuído pela ira e pela inveja, querendo destruir o jovem Davi. O hino que nós cantamos hoje, o hino 380 do HCC, com a minha voz clama ao Senhor, foi inspirado nos Salmos da Caverna, mais precisamente no Salmo 142, que é irmão do Salmo 57, por isso sugeri a Orlando que nós o cantássemos nessa manhã. Gente, esse salmo é para todos aqueles que se veem tendo que fugir o tempo todo de alguma coisa. Fugir de uma tentação que não larga seu pé. Fugir de um pecado que você não consegue abandonar. Fugir de pessoas que insistem em destruir sua reputação, sua vida. Fugir de uma angústia, fugir de uma depressão que não te dá trégua. Fugir de uma enfermidade que não some, que não sara. Fugir de uma situação conjugal que tem consumido sua alma. Fugir de um problema com filho, com pai, com amigo. Fugir de algo que tem te angustiado ao ponto de dor, como Davi diz no Salmo. Se você se sente assim, esse salmo é para você. Fugir de Saul parecia ser a sina do jovem pastor Davi. Fugir, fugir, fugir. Davi, nesse momento da vida dele, ele vivia correndo sem olhar para trás. Davi procurava desesperadamente, sem trégua, um lugar seguro para se abrigar e para sobreviver. Para você ter uma ideia de como isso foi angustiante, esse momento da vida de Davi, os salmos que nasceram desse momento de fuga de Saul são os seguintes: 34, Salmo 52, 54, 56, 57, 59, 63, Salmo 142, são 8 salmos para falar desse momento de fuga sem tréguas. Eu fico pensando sobre Davi nesse contexto. O estado da alma dele no momento em que ele vivia. Primeiro, pressões de todos os lados. Pressões que vinham tanto de gente longe dele, distante dele, como de gente bem próxima a ele, como nós já estudamos em salmos anteriores. Gente que comeu na mesa dele. Perseguição do próprio filho em um determinado momento. Perseguição de Saul, perseguição de um conselheiro íntimo. Pressão de todos os lados, de dentro e de fora. A alma perturbada. A mente dele confusa, como a gente viu, ele teve que se fingir de louco quando esteve lá em Gate. Um homem que estava privado do sono, um homem fadigado pelo cansaço, um homem em fuga como ele estava vivendo, passando por uma dieta alimentar terrível. Então você soma tudo isso. Dieta precária, privação do sono, perseguição de todos os lados, alma cansada, angústia. Gente, quantas não foram as noites escuras da alma de Davi? Quantas nuvens negras não pararam sobre a vida dele sem querer ir embora? Quantos túneis escuros, sem luz no final, Davi não deve ter atravessado? Então, se você se vê num contexto assim, esse salmo é para você. Não consegue dormir, não tem comido direito, pressões, angústias, o problema não vai embora, você se sente como quem tem que fugir o tempo inteiro, e sua alma não descansa. Fugir do medo,
fugir de um problema. No Salmo 57, nós temos o pequeno recorte de um desses tenebrosos momentos de sofrimento implacável e sem trégua na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então nós faremos o seguinte, nós vamos caminhar por esse salmo, ouvindo o cântico de Davi na caverna, observando como é que ele atravessou essa caverna escura de angústia, como ele mesmo diz no verso 6, cansado de tanta angústia. O que Davi nos ensina? A primeira coisa que ele ensina para nós é que Deus é o nosso refúgio. Nós vemos de cara que apesar de todo o desconforto que ele estava vivendo, gente, Davi enxergava as circunstâncias como forma de Deus cuidar dele. Preste bem atenção no que ele vai dizer nos primeiros versículos desse salmo, versos 1, 2 e 3. Davi enxergava as circunstâncias adversas como cuidado de Deus, como abrigo de Deus, como socorro de Deus, como tratamento de Deus. Você já parou para pensar que uma enfermidade pode ser abrigo de Deus para você? Você já parou para pensar que uma adversidade pode ser a forma de Deus socorrer você? Socorrer você do pecado que te levaria à destruição, socorrer você de um coração orgulhoso e rebelde, proteger você de atitudes que te destruiriam. Mas nós vivemos num mundo tão triunfalista, inclusive entre os crentes evangélicos, que qualquer adversidade é tido como do diabo para te destruir. Mas não é assim. Até as adversidades são planos de Deus para nos abrigar em determinados momentos, para cuidar de nós. Olha o que ele diz, Salmo 57, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Em ti me refugio. Gozado que ele estava dentro de uma caverna, mas ele diz, é em ti que eu me refugio. Olha o que ele está dizendo, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Ele está dizendo, eu sei, eu estou dentro de uma caverna, acuado e escondido como um bicho. Mas na verdade, o Senhor é que é meu refúgio. Eu estou sofrendo, eu estou angustiado por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma doença, por alguma perseguição de alguém, por alguma traição. Dê o nome ao problema. Eu estou aqui, Deus, eu preciso de misericórdia, mas eu não me esqueci de que, na verdade, é em ti que eu me refugio, não é na caverna. A caverna é só o seu braço me aninhando. Você já viu isso? Você já viu o seu problema como sendo o braço de Deus aninhando você? E ele diz mais, à sombra de tuas asas me esconderei até que passe o perigo. O que era a sombra das asas de Deus para Davi? Era a sombra da caverna. Ele disse, eu vou ficar dentro dessa caverna até o perigo passar. Mas é curioso que ele não chama a caverna de tormenta, ele não chama a caverna de problema, ele não chama a caverna de um levante do diabo, ele não diz isso. Ele diz que a caverna era a sombra das asas de Deus, escondendo ele até o perigo passar. É assim que você vê seus problemas? Pois é assim que nós devemos ver nossas adversidades. As cavernas nas quais, de tempos em tempos, nós nos vemos obrigados a procurar e nos esconder, são refúgio. Sombra das asas de Deus. E o que Davi faz lá dentro, ele diz, verso 2, eu clamo ao Deus Altíssimo, eu clamo ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Meus propósitos os propósitos de Deus para mim vão se cumprir, apesar da caverna. Ou, precisamente, porque essa caverna está me protegendo nesse momento. Dos céus Deus enviará socorro para me salvar, e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Veja, 3 coisas aqui nesses versículos
sobre Deus ser o refúgio de Davi. Primeira coisa, Davi clama. Ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Verso 2, clamo ao Deus Altíssimo. Você percebeu que a caverna não calou o clamor de Davi? Pelo contrário, a caverna foi a porta que Davi encontrou aberta para ele poder clamar a Deus. Problemas, gente, sejam quais forem os problemas, não têm poder para nos fazer calar. Problemas nos fazem clamar, clamar por socorro, clamar a Deus, ir a Deus. Eu estou lendo um livro, o melhor livro que já li sobre oração. Está em português, Paul Miller, O Poder de uma Vida de Oração, editora Vida Nova. E ele diz o seguinte: se você é daqueles que, como eu, sempre está insatisfeito com sua vida de oração, quer que ela melhore, Paul Miller disse algo que eu nunca li em lugar nenhum. Ele diz assim: a oração não nasce da disciplina. Muita gente acha que se tiver uma vida mais disciplinada, vai conseguir orar mais e melhor. Ele diz: engano. A oração não nasce da disciplina. A oração nasce do desespero. Quem se vê desesperadamente necessitado de Deus, esse é quem ora. Quem não se vê desesperado por Deus, por mais que discipline a vida, não vai orar. A oração não nasce da disciplina, mas do desespero. Davi está clamando: misericórdia, Senhor Deus, misericórdia, ao Senhor eu clamo. Ele está clamando porque ele estava desesperado. Se Deus te pôs numa caverna, se você se vê escondido numa caverna, saiba que é momento de clamar e não de calar. De falar com Deus, de ir a Deus, de buscar a Deus, de sussurrar suas angústias a Deus. Outra coisa que Davi faz, ele discerne a situação dele, como eu já pontuei com vocês. Em ti me refugio, à sombra de tuas asas me esconderei até que o perigo passe. Dentro da caverna, mas refugiado em Deus. Cheio de problema, mas sob a sombra das asas de Deus. No escuro da caverna, mas as sombras eram de Deus. Davi não se vê vítima do seu problema. Ouça aqui, crente, Davi não se vê vítima. E a grande tentação de quem passa por algum problema, por alguma adversidade, a grande tentação de quem se vê acuado dentro de uma caverna, é se vitimizar. É dizer: por que eu? Por que eu? Por que sofri tanto? Por que isso aconteceu comigo? Davi tinha tudo para se vitimizar dentro daquela caverna. Deus, eu estava quietinho, cuidando das ovelhas do papai, ninguém lembrava de mim. O Senhor me tirou de trás das fileiras do meu pai, me pôs na frente do exército, eu não queria isso, foi o Senhor. Mas você não ouve Davi dizer isso. Davi não se vitimiza, Davi discerne. Davi diz: Deus tem propósitos para a minha vida. Os propósitos de Deus para a minha vida vão se cumprir. Parte dos propósitos de Deus para a minha vida é esta caverna. É esse sofrimento, é essa perseguição, é essa doença, é essa angústia, é essa crise, é esse problema. Paulo entendia assim. Paulo dizia: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas eram essas? Eram as marcas dos chicotes dos fariseus. E você não vê Paulo se vitimizando: o ministério pastoral, como eu escuto colegas pastores, o ministério pastoral acabou comigo. Vira homem, vai ler a Bíblia, rapaz. Você carrega no corpo e na alma as marcas de Cristo. É assim. É propósito de Deus, faz parte do plano de Deus você ter que se esconder de vez em quando em caverna.
Então, discirna isso, entenda que na verdade você não está refugiado na doença, no problema, na caverna, na escuridão, não. Na verdade, você está se refugiando em Deus, à sombra das asas dEle, você está se escondendo em Deus, até que o perigo passe. O perigo ali era Davi ser morto por Saul. No meu e no seu caso, é o perigo de nós, entregues a nós mesmos, vivendo no bem bom da vida, esquecermos de Deus. Entramos para a faculdade, começamos a construir carreira e Deus é segundo plano. Começo a prosperar, começo a ter minha empresa, começo a ter minhas coisas, e Deus vai me perdendo, e eu sadio, no bem bom da vida, e Deus vai me perdendo, e Deus diz, não, não é isso. Aí Deus vai lá e te busca, e te enfia numa caverna, até que passe o perigo. Aprenda a discernir. Davi está discernindo, ele não se vitimiza, ele não se abate, ele não culpa ninguém. Em terceiro lugar, Davi confia. Verso 2, clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Deus tem propósito. Eu vou confiar nessa caverna. Dos céus, Deus enviará socorro para me salvar. Deus vai envergonhar os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Davi confia no propósito de Deus através desse sofrimento. Confie também em você, sua vida a Ele. Se Ele não te deu tudo o que você tanto quer, porque Ele sabe o que é melhor. Eu sei, é angustiante, é doído, é dolorido quando você quer algo que é nobre, que não tem problema nenhum necessariamente falando, mas Deus não te dá, Deus não te cura, Deus não te... E aí você é tentado a se angustiar, e vem Davi e diz, olha, aprenda 3 coisas. Nessas horas, aprenda a clamar a Deus. Aprenda a discernir a vontade de Deus. E aprenda a confiar nos propósitos de Deus. Aprenda a confiar na justiça dEle, como Ele está dizendo, Deus vai cuidar daqueles que o perseguem. Deus vai enviar de novo o seu amor, vai enviar seu cuidado. Então veja o segredo de Davi para as noites escuras da alma, clamar a Deus, discernir, confiar. Davi tinha tudo para se enlouquecer, gente. Tudo. Leia de novo a história de Davi e veja, principalmente nesse momento onde ele tem até que se fingir de louco. Davi tinha tudo para se enlouquecer e ele só não se enlouqueceu porque se refugiou em Deus. E há momentos na vida da gente que as tormentas da alma chegam no ponto da gente achar que vai ficar louco. Eu tive minha mãe sofrendo com pânico e angústia. Eu vi minha mãe muitas vezes em desespero nos momentos que eu vim aqui de Campinas, São Paulo, para visitá-la, e ela em desespero. A última vez que eu estive com a minha mãe, antes dela morrer, ela pegava na minha mão, suando frio, tendo ataque de pânico, e dizendo, ô Leandro, ô meu filho, eu não quero ficar louca. A alma humana chega a esses pontos. E a única confiança é o bom propósito de Deus em todas as coisas. Então Davi está dizendo, eu estou numa caverna, uma caverna muito escura, eu estou cansado de tanto sofrer. Eu não consigo mais, mas eu aprendi a clamar, a buscar o sentido de Deus em tudo e a confiar. Gente, se de tudo, o sofrimento servir apenas para nos fazer ou para nos ensinar a orar de verdade, o sofrimento terá valido a pena. Vou repetir. Se de tudo essa caverna escura que Deus colocou você, se de tudo o seu sofrimento, seja ele qual for, servir apenas para te ensinar ou para te fazer orar de verdade, valeu a pena. Sabe por quê? Charles Spurgeon disse assim, a oração não nos prepara para as grandes obras.
a oração é a maior de todas as obras. Orando em comunhão com Deus, é que a gente se encontra de verdade e existimos como de fato deve ser, ligados a Deus. Então, se você está nessa caverna, simplesmente para que você aprenda a clamar a Deus, a confiar em Deus, a discernir propósitos de Deus, dê glória a Deus por isso. Até que o perigo passe, e enquanto o perigo não passar, como diz Davi, Deus não vai te tirar daí. E é porque Ele te ama. Então confie. Eu digo isso e até parece que eu sou uma rocha de fé. Eu sofro como vocês, das mesmas tentações. E na medida que eu ensino vocês, no momento em que alguns de vocês me virem fragilizados, é disso que eu vou precisar de vocês para mim. Então não me ouçam dizer aqui algo como se para mim fosse tudo normal e eu consigo fazer isso naturalmente. Não. Eu sei quantas vezes o sono demora a chegar. Eu sei quantas vezes as angústias do inferno tomam conta da alma da gente, os temores, os medos. Eu sei o quanto eu sou propenso à autopiedade, como qualquer um. Mas o que eu digo, e digo com toda a honestidade diante de Deus, e Deus é testemunha. Sempre que me vejo em cavernas, e toda hora Deus me leva para elas, lá eu busco clamar, confiar e discernir o propósito de Deus. Outra coisa que Davi ensina, os problemas se ofuscam diante da glória de Deus. Olha o verso 4, do 4 ao 6, do Salmo 57. Os problemas se ofuscam diante da glória de Deus. Davi faz uma descrição dos inimigos, dos seus problemas, e é dramático, verso 4. Esses inimigos preparam armadilhas, versículo 6. E agora eu quero que você observe algo que talvez você não observou lendo o texto a primeira vez. No verso 4 e no verso 6, Davi descreve os inimigos. Mas no verso 5, Davi entremeia os inimigos, pedindo que o Deus Altíssimo seja mais alto, seja exaltado. Então ele entremeia a descrição dos inimigos no verso 4 e 6, com o desejo de ver a glória de Deus brilhando no verso 5. Davi, ele interrompe a descrição dos inimigos, e ele fala da glória de Deus, porque que ele quer dizer algo para nós, quando ele usa desse subterfúgio literário, quando ele intercala os inimigos no 4 e no 6, com o pedido pela glória de Deus no 5, ele está dizendo: Deus, no meio dessa minha crise, o que tem que se destacar é a sua glória. E o que ele diz no verso 5 é a conclusão do Salmo no verso 11, veja, é o mesmo versículo. Então o verso 5 e o verso 11 é o grande desejo de Davi para ele no meio dessa caverna. Ele quer que no meio dos problemas dele, a glória de Deus ofusque os problemas. Leia comigo agora o texto e veja se não é isso. Salmo 57, 4. Estou cercado de leões ferozes. Gente, a gente se vê assim toda hora. É um filho que às vezes abandona o evangelho, e você se vê assim, como uma presa de leões. É ou não é, papai e mamãe? É uma enfermidade, é uma dificuldade. Então esses leões de que Davi está falando, nós conhecemos muito bem. Pode não ser os mesmos de Davi, mas são ferozes tanto quanto. Leões ferozes são as circunstâncias e as situações que nos metem medo. E Davi diz: esse povo anda ansioso para devorar suas presas humanas, suas presas frágeis. Eu e você nos sentimos frágeis. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada. Agora olha o verso 6.
Meus inimigos me preparam uma armadilha, estou exausto de tanta angústia. Você já se sentiu assim? Não aguento mais, Deus, é sofrimento atrás de sofrimento, é má notícia atrás de má notícia, é doença sobre doença, é problema sobre problema. Davi está dizendo, eu estou exausto, cansei de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Então veja, no 4 e no 6 ele descreveu o tamanho do problema. Mas no 5... ele entremeia aqui a glória de Deus, ele diz, ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Ele está dizendo, Deus, sabe o que eu quero ver mais em tudo isso? Eu quero esquecer os dentes dos leões, eu quero esquecer as presas dos leões, eu quero esquecer a perseguição, eu quero esquecer as armadilhas, eu quero que esse cansaço de angústia desapareça, mas o que eu quero no lugar de tudo isso, veja bem, não é simplesmente alívio. Veja que ele não está pedindo simplesmente alívio, você não está vendo ele pedir alívio, ele está pedindo o seguinte, que a glória de Deus brilhe mais alto. Quando a gente coloca o foco na glória de Deus e não simplesmente no bem-estar que a gente tanto deseja, a vida vai tomando outra perspectiva. Davi está dizendo, gente, que ele quer ver a glória de Deus triunfar, e só assim ele vai se sentir seguro. Deus se glorifica no amor e na ação pelos crentes. Os inimigos, eles vão cair nos seus próprios laços. A gente não precisa temer a morte, vai ser tragada pela morte. Mas quando a gente aprende a olhar, e enquanto a gente não aprender a olhar para a glória de Deus na face de Cristo, qualquer probleminha vai nos apavorar. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, abra lá. E veja o valor da glória de Deus para ofuscar nossos problemas. E o que é a glória de Deus? A perfeição, a beleza de Deus, o caráter de Deus, brilhando forte em tudo na nossa vida. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 4,16. Nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, ainda que meu corpo esteja se decompondo por sofrimento, é isso que ele está dizendo. Ainda que o sofrimento consuma meu corpo, a doença, seja o que for, a perseguição, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Se nós crentes aprendêssemos a medir a vida pelo estado da nossa alma e não pelo estado do corpo, nós seríamos muito mais felizes e seguros, gente. Tanta gente com o corpo sadio e com a alma apodrecendo. E Davi está dizendo, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre essa glória. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as coisas que não podemos ver durarão para sempre. Gente, os problemas se ofuscam diante da glória de Deus, quando a gente para de achar que a vida tem a ver só com coisas passageiras. Com bem-estar, com prosperidade, com isso, com aquilo, com formatura, com diploma, com carreira. Sim, tudo isso tem seu valor e sua importância no reino de Deus, mas o principal é o que Paulo está dizendo, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior tem que estar sendo renovado a cada dia, é isso que importa. E é isso que Davi entendeu.
E por isso ele intercala a descrição dos seus inimigos com o grande desejo de ver a glória de Deus brilhando acima de tudo. Porque quando a gente enxerga essa glória em Cristo, tudo se ofusca. Eu estava lendo sobre isso ontem, um sermão de Jonathan Edwards sobre a glória de Deus, e lia e dizia: Deus, misericórdia, meu coração não tem esse encanto todo como deveria. Então, voltando para o Salmo 57, vamos aprender a intercalar nossos problemas com desejo pela glória de Deus. E a última coisa no Salmo 57, Davi termina com um brado de vitória. Davi falou do refúgio em Deus, do verso 1 ao 3. Davi revelou como a glória de Deus é capaz de ofuscar nossos problemas, do 4 ao 6. E agora do 7 ao 11 ele termina com um brado de vitória. Escute, leia comigo. Salmo 57, de 7 a 11. Olha que coisa interessante. Meu coração está firme em ti, ó Deus. Meu coração está firme. Opa! Davi, você acabou de dizer no versículo 6, que você está exausto de tanta angústia. Davi, você não está se contradizendo? Você acabou de dizer que seus inimigos estão te perseguindo. Sim, mas você não percebeu que eu procuro viver intercalando meus problemas com o desejo da glória de Deus intensa brilhando na minha vida? Então, por mais que eu esteja exausto de angústia, você tem que entender uma coisa: meu coração nunca fraqueja. Paulo conheceu a alma de Davi, porque Paulo diz assim: a gente vive entristecido pela angústia, mas sempre alegre com o coração firme em Deus. O problema, gente, é que a sociedade em que a gente vive, o pecado do nosso coração não nos permite ver que a vida é composta desses aparentes paradoxos. Deus não promete livrar você das angústias, das tribulações. No mundo tereis angústias, tereis aflições, mas com bom ânimo nós venceremos o mundo. Jesus disse isso, João 16. Deus não prometeu não nos mandar para cavernas, mas Deus prometeu manter nosso coração firme nele, se nós buscarmos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Como Pedro, que vai andando na direção de Jesus sobre as águas daquele mar revolto na Galileia, e aí ele, no momento em que ele deixa de olhar para Jesus e olha para as ondas, e olha para os problemas, e olha para as besteiras que a gente faz na vida, porque às vezes a gente se afunda por isso, olha para as besteiras, olha para os erros nossos, para os nossos pecados, deixa de olhar para Jesus, olha para as circunstâncias, aí a gente vai afundando, o coração vai perdendo a firmeza. Mas quando você está com o olho em Jesus, sua mão dada a Jesus, o coração pode até ter angústia, mas está firme. E aí ele diz: meu coração está firme em ti, ó Deus, meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Desperte minha alma, minha alma, vamos, acorde minha alma, vamos cantar de novo, despertem lira e harpa. Quero acordar o amanhecer com a minha canção, quero acordar de manhã antes do sol nascer, e quero ter um encontro com Deus. Eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Gente, Davi se sente seguro, porque seu coração está firme em Deus, versículo 7. O coração da gente é a sede da nossa vontade. O coração é a sede das nossas decisões, das nossas emoções. O coração é a sede da nossa mente. E quem aprende a guardar o coração vive feliz.
apesar das circunstâncias. Então, como é que você pode guardar seu coração firme em Deus? Como? Vamos ver como é que Paulo fazia? Abre em Filipenses 4. Filipenses 4, a partir do verso 6. Davi está aqui terminando o seu salmo com um brado de vitória. Ele acabou de dizer que o coração dele está cheio de angústia, mas ao mesmo tempo diz que está firme. É plenamente possível. E ele diz, e ele convoca a alma dele a dar um brado de vitória. Ele desperta a sua orquestra, lira, harpa, e diz: vamos tocar, vamos cantar. Vamos acordar cedo para cantar, vamos dar graças a Deus, que Deus seja exaltado, o amor dele é elevadíssimo. Por que ele está cantando? Por que ele está terminando com esse louvor? Porque o coração está firme na caverna. Você quer ter um coração firme? Aprenda aqui com Paulo, Filipenses 4, de 6 a 9. Paulo estava preso quando escreveu Filipenses. Paulo estava na caverna dele. Davi na caverna, Paulo na caverna. Paulo preso injustamente. E você não vê lamento, você não vê autopiedade, você não vê ele culpando ninguém, transferindo culpa para o marido, para os filhos, para a mulher, para o cachorro. Você não vê nada disso. Paulo não transfere culpa para ninguém. Paulo, como é que você conseguiu manter o coração firme em Deus no meio de tudo isso? Olha o que ele diz. Filipenses 4, 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Eu aprendi a levar a Deus minhas preocupações, diz Paulo. É assim que a gente mantém o coração firme. Vem a preocupação, eu murmuro ela, ou eu derramo ela diante de Deus, eu sussurro ela a Deus, eu oro a Deus pedindo aquilo de que eu preciso. E ao mesmo tempo agradecendo pelo que Ele já fez por mim na cruz. Não pegue esse versículo para dizer que Paulo está falando o seguinte: peça e já agradeça pela vitória. Não é dessa vitória que Paulo está falando. Paulo está falando do que Cristo já fez na cruz. Paulo está dizendo, sabe como é que a gente deixa a preocupação, a gente aprende a pegá-las, levar a Deus, dizendo: Deus, eu estou com medo porque eu acho que eu preciso disso, disso e disso. Leva isso para Deus. Eu estou com medo porque eu acho que se eu não sarar, eu vou sofrer. Eu estou com medo. Dê nomes. Deus, eu estou com medo porque me falta dinheiro para pagar as contas. Deus, leve a sua preocupação e diz: Deus, eu estou aqui te pedindo o que eu acho que eu preciso. E por não ter o que eu acho que eu preciso, eu estou ansioso, preocupado. Então Paulo está dizendo, leve isso a Deus e ao mesmo tempo tenha um sentimento de gratidão pelo que você já é e tem em Cristo em termos da sua salvação. E aí vem a resposta. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. Como é que você vai ter o coração firme? Como é que você vai experimentar a paz de Deus? Aprendendo a levar aquilo de que você precisa e ao mesmo tempo agradecido pelo que você já tem em Jesus. E quando você para pensar, olha aqui, não perca não, quando você para pensar naquilo que você já tem em Jesus e compara isso com aquilo que você acha que precisa, adivinha onde a balança pesa mais? No que a gente tem em Cristo, ou seja, eu já tenho tudo, eu já sou salvo. Quando eu tinha minhas crises de pânico em 2005, e meu Deus, eu oro para que eu nunca mais tenha. Quando me vinha todo aquele medo de morrer, no momento de maior angústia, eu pensei, o que eu mais temo? Na hora me veio os meus filhos e a Cris, deixá-los sem mim. Aí Deus falou assim, eu nunca os abandonarei. O que eu mais temo? E se eu morrer? Aí eu lembrei de Paulo dizendo, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Oh meu povo, o que a gente já tem em Cristo é muito superior ao que a gente acha que precisa. E por isso Paulo está dizendo, a gente vai experimentar a paz de Deus,
que excede todo entendimento, e que guarda o nosso coração, e guarda a nossa mente em Cristo Jesus, como Paulo diz aqui, quando a gente aprender a levar a Deus, agradecendo pelo que já temos. E aí ele vai dizer, do verso 8 ao 9, por fim, ele vai ensinar no que a gente tem que se concentrar, no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é admirável, pensando no que é excelente, digno de louvor, continue a praticar o que aprenderam e receberam de mim. Então tem a ver com você aprender do que o pastor prega, do que o pastor ensina. Paulo está dizendo, lembrem-se de minhas pregações, dos meus ensinos, da minha palavra. Lembrem-se, apeguem-se ao que eu ensino, receberam de mim, e tudo que ouviram de mim, me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês, crente. Não abandone o ensino da congregação. O coração vai ficar seguro em Deus na medida em que a gente fizer o que Paulo acabou de dizer. A gente vai aprender de Deus e vai se agarrar ao que aprendeu. A gente vai ocupar a mente com o que tem que ser ocupado, versos 8. A gente vai levar a Deus a preocupação, aquilo que a gente acha que precisa, ao mesmo tempo, grato pelo que já temos em Cristo. É isso que mantém um coração firme, meu povo. Mesmo que angustiado, mas firme. E aí você pode, agora voltando para o Salmo 57, cantar com Davi: desperte minha alma, despertem lira e harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção, eu te darei graças, Senhor, no meio dos povos. E ele diz, sê exaltado a Deus. Por isso que ele brada, não é porque a vida dele é boa e mansa, é porque ele aprendeu a ter um coração cansado de angústia, mas firme em Deus. Às vezes a gente vive infeliz na vida cristã porque a gente acha que o ideal da vida cristã é não ter angústia, e essa é uma grande mentira do diabo. O ideal da vida cristã é você saber tratar o cansaço da angústia que não te larga com a firmeza de um coração em Deus. O cântico da caverna. Problemas diversos devem sitiar sua vida. Eu teria muito mais o que dizer aqui, eu não vou ter tempo. Eu vou terminar isso aqui quarta-feira à noite. Mas hoje eu quero te desafiar a fazer algumas coisas. Primeiro, aprenda a levar a sua mente e o seu coração cativos a Jesus Cristo. Segundo, busque a glória de Deus e não apenas o alívio para o seu problema. Terceiro, cale os seus medos exaltando a glória de Deus no seu coração. Aprenda a chamar sua alma a agradecer. Aprenda a ter controle sobre a sua alma. E por fim, fruto do desespero que você tem que sentir por querer mais Deus, crie uma disciplina para você estar com Deus diariamente, orando, lendo a Bíblia, lendo bons livros, fortalecendo a sua alma. Crente, cante na caverna. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pegue tudo que foi dito aqui, Senhor, e faça fazer sentido no nosso coração, na mente de cada um dos que me ouvem. Ajuda-nos a viver com o Senhor, no Senhor. Alegres, firmes, regozijantes. Dá-nos a perspectiva certa, como Davi tinha. Ajuda-nos a discernir como ele fez. Faça-nos clamar como ele clamou. Ensina-nos a confiar como ele confiou. E que possamos sair todos daqui cheios de fé no Senhor Jesus Cristo, cheios de esperança na tua providência, nos teus propósitos e vontade.
cheios de amor a repartir num momento tão carregado de ódio em que temos vivido. Faça de nós, homens e mulheres, assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com graça e paz.